Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência da TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, nós nos encontramos aqui para uma conversa sobre os bastidores da política regional no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. No programa de hoje, Eleições 2024, eu recebo Adilson dos Santos, o Índio, candidato à Prefeitura de Jacareí pelo PSTU. Ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, metalúrgico aposentado, disputa sua segunda eleição à Prefeitura da cidade. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, Índio. Obrigado, eu que agradeço, Fabrício, a presença aqui. Acho que é importante a gente estar divulgando a nossa campanha, que eu acho que é muito importante a gente apresentar algumas propostas aí para a cidade de Jacareí. Eu conheço o seu trabalho do movimento sindical, mas eu queria saber o chamado para a vida pública, para a política partidária. Quando surgiu? Eu acabei vindo para a questão mais política depois de muitos anos. Eu fiquei mais de 30 anos no sindicato, desde 89, e quando eu aposentei, eu vi uma necessidade da gente levar o que a gente aprendeu no movimento sindical, principalmente as reivindicações, as nossas lutas, as nossas angústias, e levar isso para a vida política. E foi aí que eu me lancei candidato em Jacareí em 2020, foram 11 candidatos, e também o que levou eu a ser candidato é uma questão que eu sempre falo para as pessoas: eu acho que todo mundo deveria ser candidato. Todo mundo, eu acho que deveria participar da vida política da sua cidade, do seu bairro, da sua entidade, porque eu acho que é importante, porque olhando para trás, eu vejo que tem muitas questões que eu acho que a vivência, você ter passado por tudo aquilo que a gente passa no dia a dia, então eu acho que facilita você a discutir política e tentar melhorar, tendo em vista o que nós estamos vendo na sociedade hoje, não só em Jacareí, mas em toda a região. Praticamente as políticas são as mesmas, as pessoas são as mesmas, e eu acho que a cidade tem que dar uma oportunidade para as pessoas que estão começando agora, com novas ideias, para as pessoas que estão dispostas a ajudar a cidade de Jacareí. Por isso que eu me candidatei a prefeito, e eu acho que é muito importante se as pessoas acreditar nas ideias que eu vou apresentar, nas propostas que a gente tem levado. Nós temos feito grandes lutas na cidade, como, por exemplo, a ocupação do Coração Valente, mostrando que é possível ter moradia. Nós fizemos um abaixo-assinado para trazer o Bom Prato para Jacareí, tivemos mais de 14 mil assinaturas, fizemos agora uma assinatura... E acabou a Jacareí sendo contemplada como a segunda unidade do Bom Prato agora, que é o Bom Prato Móvel. Móvel, isso. E vocês fizeram parte dessa reivindicação. Fizemos parte... apesar de não aparecer que foi a gente, mas nós fizemos um abaixo-assinado de 14 mil assinaturas. Mas, Índio, eu quero aproveitar que você está discorrendo já sobre o eventual plano de governo. Você teve a oportunidade de participar do processo eleitoral de 2020, que reelegeu o prefeito Isaías Santana para mais um mandato de 4 anos. Como é que você avalia a gestão do Isaías Santana nos dias de hoje? Primeiro, Fabrício, eu queria dizer o seguinte: o que levou a gente a ser candidato? Por exemplo, em Jacareí, nas últimas eleições, estava numa pandemia. Saiu 11 candidatos. E na minha avaliação, todos os candidatos ou já tiveram cargo comissionado, ou foram secretário, ou ex-prefeito. Então, para você ver que não tem muita mudança. Uma renovação. E se a gente for ver, o candidato que era do PSDB, ele teve por volta de 50 mil votos. O candidato que concorria mais diretamente com ele, que era do PT, teve por volta de 15 mil votos. Então você vê que tem um universo grande que não vota nessas candidaturas. Então, a questão da avaliação do Isaías, o que eu vejo? Ele não pode se reeleger, mas ele não fez uma política voltada para a questão social. O que foi feito agora do Coração Valente, que foi uma vitória, inclusive a gente entende que foi uma grande vitória do nosso partido, do PSTU na cidade, porque não existe mais reintegração, o que existe agora é a legalização, nós estamos fazendo parte disso, então acho que é uma grande vitória. Tem outras questões também, que o Isaías não olhou,
que foi essa questão do Bom Prato para Jacareí, porque foi a gente que começou a fazer isso. Nós fizemos um abaixo-assinado agora do AME, que também ele está falando que vai trazer o AME. Vamos falar de saúde um pouquinho, né? Para Jacareí. A intervenção na Santa Casa continua sendo o melhor caminho? Eu acho que não. Eu acho que a prefeitura ela teria que ter um hospital municipal. Isso é possível. Isso vai estar no seu plano de governo? Esse é um dos nossos planos. Nós já tínhamos colocado isso na última proposta que a gente apresentou em 2020. Hoje eu vejo os candidatos falando isso, mas na prática, quem já governou não faz o hospital de Jacareí. Não dá para entender. Então eu acho que Jacareí é uma cidade importante, né, e ela tem que ter um hospital. Não é possível, entendeu? Você ter uma Jacareí que às vezes exporta gente para atendimento no AME em São José. Isso é um absurdo. E é uma cidade muito importante. Então merece ter um hospital, e essa é uma das propostas da gente do PSTU para Jacareí. Hoje a população de Jacareí tem dificuldades até para atendimento básico à saúde, né? Como é que melhora, além da construção do hospital, investimento em prevenção à saúde? É um ponto que está no plano de governo do PSTU? O plano do governo do PSTU é a gente ter uma atenção maior para a questão da saúde. Principalmente por quê? Porque se a gente for ver, a cidade está tendo um envelhecimento muito grande. Temos acompanhado, as prefeituras não estão preocupadas com isso. Quando a gente fala de hospital geriátrico, nós estamos falando porque se a gente for fazer hoje uma pesquisa, a população está envelhecendo. Só que não tem política pública. E aí entra a questão da saúde, questão preventiva. Hoje, para a gente não ter uma saúde cada vez pior, nós temos que fazer uma prevenção. E para isso, a prefeitura tem que investir. E aí não é da forma que a gente está vendo, que pegando, terceirizando, né, a saúde, fazendo, por exemplo, você vai no Meia Lua, estive lá esses dias, colocaram lá o ambulatório de atendimento das pessoas, começa a funcionar às 7, 6 horas tem gente lá, só que fica todo mundo no tempo. Não tem uma política de colocar alguém, colocar um local para o pessoal sentar, porque as pessoas acham que vai atender antes. Então, você vê, é o caos da saúde. E é uma coisa simples, que avisar as pessoas, ou dar uma condição, o portão está fechado, aonde está atendendo agora. Índio, na sua análise, qual é o principal desafio a ser enfrentado pelo próximo prefeito de Jacareí? O próximo prefeito, ele tem que ter, primeiro, entender que para ele administrar, ele tem que estar junto com o funcionário público. Primeira coisa, porque hoje há um afastamento. Então, hoje, se você pegar os funcionários públicos, ele sabe as necessidades que tem na cidade, então você tem que estar junto. Segundo, Jacareí tem uma questão que eu acho que é muito preocupante, porque Jacareí é cortado por os principais rios do país, que é o Rio Paraíba do Sul. E não tem nada que vê uma prevenção. Com esse clima que está agora, se aconteceu no Rio Grande do Sul, ali não tem nem aviso, né? Então você pega Jacareí, é cortado os principais rios. E não tem lá, vamos dizer assim, um sinal de alerta, tem nada. Eles não estão pensando no que está acontecendo no mundo. Contenção a desastres versus a mudanças climáticas. Isso, que está acontecendo, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E eu acho que tem que ter essa preocupação, porque qualquer chuva que dá em Jacareí, você já vê que inunda. Jacareí é cortado ali por vários córregos. Mas o prefeito atual insistiu que as obras do CAF resolveram as questões, principalmente com as obras de macrodrenagem. Isso não aconteceu? Pelo que a gente está vendo, não aconteceu. Eu moro, por exemplo, no Parque Califórnia, né? Quanto tempo eu fiquei ali para passar, para descer para Getúlio Vargas? Caiu a ponte lá. Isso foi a chuva, né? E agora arrumou, agora está passando. Mas quanto tempo nós ficamos sem essa condição? Agora estamos vendo aí a questão da água também. Jacareí ficou 6 dias sem água, tem um Rio Paraíba próximo, entendeu? Então não existe manutenção na cidade das obras que teriam que ter manutenção. Então são coisas que você olha para a época, agora fala, gente, nós moramos na beira do rio e não ficar 6 dias, 7 dias sem água, ainda mais quem mora onde eu moro, no Parque Califórnia, a água demorou para subir, né? Então a gente vai vendo que a prefeitura deixou muito a desejar em Jacareí, principalmente nessa parte. Outra questão também que eu acho que é importante a gente falar, que é a questão do transporte. Mas nós vamos falar no segundo bloco do programa. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto em seguida com Adilson dos Santos, o Índio, candidato a prefeito de Jacareí pelo PSTU. A
Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, você tem um encontro marcado comigo, Eleições 2024. No programa de hoje, nós recebemos Adilson dos Santos, o índio, candidato a prefeito de Jacareí pelo PSTU. Índio, no bloco anterior nós estávamos falando sobre os desafios a serem enfrentados no transporte da cidade. Você pode dizer o que o PSTU tem para melhorar a malha viária e o transporte coletivo de Jacareí? Jacareí, a gente tem um problema na malha viária grande, né? Por exemplo, quem vem de São José para cá é 1 hora na Dutra, né? Com esse transtorno que está tendo. Porque também Jacareí não pensou isso no futuro, né? Acho que tem que ter muitas mudanças, né? Tem viaduto que é torto, então acho que por aí já dá para ver que tem uma necessidade de melhorar e muito. Em relação ao transporte público, né? A gente que está em Jacareí há muito tempo já percebeu o seguinte: ali no transporte público, a mesma empresa está há 40 anos. A ideia nossa é, primeiro, municipalizar o transporte. Porque é possível. Hoje se gasta muito verba pública com o transporte, mas Jacareí não tem nenhuma mudança. Municipalizar o transporte ou instituir a tarifa zero? A tarifa zero, mas municipalizando o transporte. Porque a tarifa zero é possível, né? É uma das propostas do PSTU, e também eu, como candidato a prefeito, falo que é possível, porque nós já vimos em outros lugares acontecer isso. E o que a gente nota é que muita verba pública vai para a questão do transporte público, mas o trabalhador, o morador, lá, a população de Jacareí não vê retorno. E mais, né? A gente vem acompanhando, eu acho que qualquer um do público que está assistindo agora sabe que o PSTU está falando isso, porque também tem outra questão. Se a gente for ver São Paulo, por exemplo, a gente viu quem estava recebendo o dinheiro público, que não era as empresas, era organizações criminosas. Então eu acho que a gente tem que ter essa preocupação em Jacareí de municipalizar o transporte e criar a tarifa zero para a população de Jacareí. E é possível fazer isso. Educação, né? Jacareí tem demonstrado investimentos significativos na educação. Ampliar a rede municipal de educação e implantar mais creches está dentro do plano do PSTU? Eu estive vendo a verba para a educação bastante significativa, mas eu acho que tem que melhorar muito, principalmente as vagas, né, para as creches, que precisa muito, porque eu acho que começa já desde pequeno, principalmente na escola infantil, né, que eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que isso muda a sociedade. Eu acho que a educação, a cultura, isso é muito importante, e eu acho que uma das prioridades do PSTU, com a minha candidatura a prefeito de Jacareí, é a gente fazer esse investimento na juventude, nas escolas e também na questão cultural, que eu acho que isso é muito importante, porque eu acho que ajuda muito a juventude, que a gente vê hoje que o jovem não tem muito aonde ir, né? A gente passa em alguns bairros, a gente vê o próprio pessoal se organizando, soltando pipa, a gente vê o próprio pessoal com fluxo, né? Por quê? Porque não tem uma condição de ter uma cultura, né, gratuita para poder participar. Então, investimentos em educação, né, ampliando a permanência do educando no ambiente escolar, com esporte e cultura é o desafio a ser enfrentado. Isso eu acho que é muito importante. O Índio, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre segurança pública, né? Jacareí, infelizmente, passa uma sensação de insegurança à população. Como é que melhora isso? A gente defende que tenham conselhos populares nos bairros. O que significa isso? Através dos conselhos a gente organizar a segurança nos bairros. Hoje a gente já vê que a população em algumas ruas, em alguns bairros, se organiza através de um avisando o outro. Eu acho que isso é importante, mas a gente precisa ter um conselho que vá funcionar. Mas os conselhos não fazem esse papel? Não, porque na realidade não tem muita decisão, né, de decidir o que fazer. E geralmente o que você tem visto por aí é que hoje eles trabalham muito com estatística. Então, se o cara não fez o boletim de ocorrência,
né, também não precisa, porque sinal que não precisa, e não é isso. O problema é que o cara não fez o boletim de ocorrência porque ele tem medo. Ué, como é que ele vai denunciar e que segurança que ele vai ter? Então eu acho que através dos conselhos populares seria muito importante, porque isso vai ajudar a população, a ela mesma, conseguir fazer uma segurança melhor para ela mesma. Acho que isso é importante. Outro assunto que se arrasta há quase 2 décadas, né, é a readequação, né, do plano diretor da cidade. Né? O que está acontecendo e como superar esse desafio? O plano diretor a gente já viu já aqui. Primeiro a prefeitura encheu de gente da prefeitura para tentar discutir o plano diretor, depois veio uma decisão de refazer algumas vagas. Agora, existe às vezes interesse imobiliário, né? Então, se você olhar para o outro lado de Jacareí, todo mundo fala, não, nós vamos transferir Jacareí para o outro lado da pista, né? Porque nós temos um problema em Jacareí, qual é? Por exemplo, se a pessoa passar muito mal em Jacareí, ele tem um postinho no Meia-Lua, mas para atravessar a Dutra do jeito que está, morre. Então, hoje a situação é essa. E a gente vê que também tem muito interesse imobiliário de transferir o centro de Jacareí para outro lado da Dutra. Então, eu acho que isso, vamos dizer, eu acho que é um complicador, né? E a gente tem que melhorar esse debate, fazer esse debate com a sociedade, porque Jacareí realmente tem esse problema que eu acho que é gravíssimo. Né? Outro grande desafio é a questão da habitação na cidade de Jacareí. Né? Há bastante tempo você não tem um investimento significativo nessa área. O governo do PSTU pretende construir casas populares? Eu acho que a grande saída, não só para a população, mas para os moradores, é a construção de moradia digna. Né? Eu moro ali no Califórnia, do lado ali estão sendo construídas 12 casas da prefeitura, que eu vi, 12. Aí você olha e fala, gente, 12? Do lado de casa, inclusive é fundo do condomínio que eu moro ali, frente ao Hospital do Frio. Eu fico olhando e falo, gente, isso aqui é um absurdo. E fazem a maior propaganda sobre as 12 casas. Não que teria que não estou contra construir as 12, mas eu acho que teria que ser muito mais. Tem áreas para isso. Né? E a gente tem trabalhado e feito esse debate porque nós estamos hoje numa movimentação muito grande lá no Bandeira Branca, que é a ocupação Coração Valente, que a gente está junto com os moradores lá e a gente conquistou agora para mais de 150 famílias, vamos dizer, não tem mais reintegração, ou seja, agora é a legalização, vem outra parte de transformar aquilo em bairro. Então a gente mostrou que é possível ter moradia para a população. E uma das propostas do PSTU, a gente como prefeito, é a gente legalizar agora o Coração Valente e se entrar na prefeitura, a gente transformar num bairro com água, luz, saneamento básico, que eu acho que é importante. Também tem que ter posto de saúde lá, tem que ter escola. Acho que toda a infraestrutura para que as pessoas morem bem. Né? E ampliar os investimentos em habitação. E ampliar, o investimento da habitação em Jacareí, se a gente for olhar, é muito baixo, muito pouco, né, para uma população. Então, acho que a visão do prefeito que entra, ele tem que olhar a questão da habitação, porque é uma preocupação muito grande. As pessoas hoje que estão trabalhando não conseguem pagar um aluguel. Ou comem ou pagam aluguel. Então, é uma preocupação que tem que ter, Jacareí tem que ter com essa população que necessita de moradia. Índio, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde em poucas palavras. Vamos lá? Vamos lá. Uma conquista na minha vida sindical. Olha, a conquista na minha vida sindical, eu acho que foi conseguir ser presidente de um dos principais sindicatos, que é os metalúrgicos, né? Acho que foi uma conquista e sinto muito orgulho disso, né? E conseguir levar essa categoria muito, vamos dizer assim, não foi fácil, né? Porque pegou uma época difícil, mas eu acho que foi uma conquista muito importante. O principal desafio a ser enfrentado pelos atuais aposentados? Eu acho que, primeiro, entender que quem é o patrão nosso é o governo federal. Porque nós estamos há 14 anos sem reajuste para quem ganha acima do salário mínimo. 14 anos. Isso veio do governo Dilma, agora do governo Lula, não tem reajuste. A maioria da população está sendo
renegada a ganhar o salário mínimo. Por quê? Conforme aumenta o salário, não que eu não seja a favor de aumentar o salário, sou a favor, mas aumenta o salário mínimo, esse ano, por exemplo, com o aumento do salário mínimo, 1 milhão de pessoas passou a ganhar o salário mínimo. Ou seja, estão querendo igualar os aposentados do Brasil no salário mínimo. Acho que isso é péssimo, principalmente porque hoje a grande maioria da população sobrevive, às vezes, com o salário do aposentado. Tem filho, neto. Então, eu acho que é uma política equivocada do governo federal. Eu acho que precisa melhorar. Funcionalismo público representa? Muito. Eu acho que o funcionário público ele precisa ser mais respeitado, né? Não só funcionário público do setor administrativo, mas educação, saúde, né? Saúde nós temos visto agora, na pandemia a gente viu isso. Então eu acho que precisamos valorizar mais esses trabalhadores, principalmente a educação, né? A gente vê num país que ninguém quer ser professor mais, então a gente precisa valorizar mais os funcionários públicos. Família, para mim, significa? Para mim significa minha esposa, meu filho, meus netos, isso é tudo para mim. A Jacareí que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir do meu mandato como prefeito. Eu quero construir uma Jacareí que ela seja mais inclusiva das pessoas, né? Que seja uma Jacareí que as pessoas olham e se vê nela, né? Então eu acho que Jacareí merece, né, ser uma cidade mais simpática, mais acolhedora. Eu acho que é isso que eu quero para mim, a Jacareí. Essa foi a nossa entrevista com Adilson dos Santos, o índio, candidato à Prefeitura de Jacareí pelo PSTU. Às terças e quintas você tem um encontro marcado comigo, aqui na Jovem Pan, logo após os Pingos dos Is. Os bastidores da política regional, você confere aqui, Eleições 2024. A gente se vê no próximo programa. Até lá!